Nesse vídeo eu vou falar sobre uma história muito complicada que eu fiquei sabendo através de um documentário do Netflix. Quando eu assisti, me tocou muito, não só por a história ter sido bizarra, mas por eu ter me visto naquele documentário. É a história de duas meninas que eram intercambistas, foram morar numa cidade na Itália, aconteceu uma tragédia. Até hoje ninguém sabe direito o que aconteceu. Tem uma pessoa que foi condenada, outras duas que foram condenadas depois foram soltas. Um monte de erro, um monte de coisa que deixa você muito intrigado. E também vou dar a minha opinião sobre esse caso. Pra quem não me conhece, sou Camila Faria, eu moro em Baltimore, nos Estados Unidos. Já fiz outros intercâmbios, falo um pouco no canal sobre os outros intercâmbios, mas um que eu nunca citei muitos detalhes foi o meu intercâmbio na Espanha. Eu fiz 6 meses na Universidade de Granada. E quando eu vi a história da Amanda Knox, eu assisti e fiquei tipo, cara, podia ter sido totalmente eu. Não sei se essa menina fez, não fez, refleti muito pra ter a opinião que eu tenho hoje. Então eu vou passar um pouco disso pra vocês. O ano é 2007 e nós temos duas pessoas que são o centro dessa história. De um lado a gente tem a Amanda Knox, uma menina de 20 anos, mora em Seattle com a família. A Amanda era estudante da Universidade de Seattle, decidiu ir pra Itália. Ela se achava muito dependente, que ela precisava se encontrar. Ela era apaixonada pela Itália, ela já tinha visitado a Itália com a família, e a família queria que ela fosse pra Alemanha porque ela tinha parentes lá, e se de repente acontecesse alguma coisa, era melhor ela estar na Alemanha, mas ela queria Itália. Ela disse que ela queria aprender italiano. Eles disseram que ela procurou 3 empregos naquele verão, juntou dinheiro pra conseguir pagar o intercâmbio de 1 ano na Itália. A outra principal pessoa nessa história é a Meredith Kercher. A Meredith tinha 21 anos quando ela foi pra Itália. Ela é uma britânica, morou em Londres com a família, participou do programa de Erasmus, que é muito grande na Europa. É muito comum você encontrar pessoas que participam desse programa de Erasmus, então eles acabam fazendo 6 meses ou 1 ano da faculdade em outra faculdade na Europa. A Meredith era estudante da Universidade de Leeds. E as duas tinham isso em comum. Elas iam fazer 1 ano da faculdade em Perugia. Perugia é uma cidade pequena, tinha cerca de 160 mil habitantes, sendo que 40 mil eram estudantes, e desses 40 mil, uns 5 mil eram intercambistas. Então era uma cidade menos turística, bastante universitária, tinha bastante festa, bastante gente que procurava Perugia como um destino pra você passar 1 ano como Erasmus. Eu vou tentar fazer uma linha do tempo de como tudo foi acontecendo, como foi sendo o intercâmbio dessas meninas, pra gente entender bem o contexto dessa história. Então a Amanda decidiu que ela ia pra Itália, e lá pro final de agosto de 2007, ela pegou um avião com a irmã dela, e elas chegaram em Perugia. A ideia principal era ela procurar um lugar pra ela morar, e ela começou a ver todos os anúncios que tinham pela cidade, e ela acabou encontrando uma menina italiana que tava colocando um dos anúncios. Ela conversou com a menina, eventualmente foi visitar a casa, gostou e falou, bom, é aqui que eu vou ficar. Assim que ela encontrou a casa, ela foi pra Alemanha com a irmã dela pra visitar os parentes da mãe. Nesse meio tempo que ela tava viajando, a Meredith chegou e começou a procurar a casa também. Encontrou a mesma casa que a Amanda, conversou com as meninas e se mudou no dia 10 de setembro. A Amanda voltou de viagem lá pelo dia 20 de setembro de 2007 e entrou na casa. Ela conta que ela lembra que ela tava no quarto dela quando a Meredith chegou, e as duas começaram a conversar. A Meredith conhecia um pouquinho mais da cidade, porque ela tava lá mais tempo, e as duas começaram uma amizade ali, porque as duas iam morar juntas por 1 ano. Quem tava alugando esse apartamento eram duas italianas mais velhas, elas tinham 29 anos, as duas eram trainees, estagiárias, né, depende da tradução lá, não sei exatamente o que elas faziam, mas elas trabalhavam num escritório de advocacia, as duas eram amigas, e elas pegaram essa casa. Nas traduções parece que é um chalé, o que eu vi é uma casa, mas tem muito na Europa diz que é uma casa de 2 andares, aí o andar de cima é uma casa, o andar de baixo é outra. Eu acho que era meio que um condomínio, um prédio, assim, eu não sei dizer direito. Pelas fotos parece uma casa, e o que eu entendi é que elas moravam as 4 na parte de cima, e na parte de baixo tinham 4 rapazes italianos que também eram estudantes, e aí começou a virar um bem bolado lá, de vizinho, gente boa, todo mundo sai, galera e tal. As duas italianas, uma chamava Filomena Romanelli e a outra era amiga dela, Laura Mesetti. As duas decidiram alugar pras meninas também, estavam procurando gente porque queriam dividir aluguel logo. Até vi num dos depoimentos que elas pagavam 350 euros, 300 euros, alguma coisa assim. E bom, duas estudantes começando a vida lá em Perugia. Nos depoimentos da Filomena, da Laura, elas falam que as meninas no começo se deram muito bem, as duas eram estudantes, tinham mais ou menos a mesma idade, elas tinham uma língua em comum, que era o inglês, e elas sempre saíam juntas, iam pras festas juntas, foram pra festivais juntas, mas isso assim nas primeiras semanas. Com o tempo elas perceberam que as meninas foram se afastando um pouco, naturalmente assim, cada uma foi encontrando seu grupo de amigos, seus interesses diferentes. A Meredith, quando chegou, começou a fazer amizade com umas meninas britânicas, e elas formaram um grupinho de britânicas. A Amanda, por outro lado, ela era meio amiga de todo mundo, teve gente que falava
falava que via ela direto sozinha assim na rua, que ela sempre tava com uns grupos diferentes, ela tava lá pra fazer amigos e ela falava isso pras amigas dela, escrevia no MySpace dela, que ela queria conhecer o máximo de pessoas possíveis e que ela queria interagir bastante com italianos. Inclusive, ela cita que ela não quis ir pra Roma porque Roma é muito mais turístico e ela encontraria muito mais americanos lá. Ela queria realmente viver a experiência italiana numa cidade menor, menos turística. Então as duas tinham isso de diferente. Mas, como as duas moravam juntas, logicamente elas tinham uma convivência. Mas existiam alguns desentendimentos na casa, como por exemplo, limpeza. Era uma questão que pegava bastante. Percebi isso pelos depoimentos da Filomena. Ela disse que tinham 2 banheiros na casa. Um banheiro ela dividia com a Laura e o outro banheiro ficou pra Meredith e pra Amanda. Elas tinham as tarefas semanais lá separadas, quem tirava o lixo, quem limpava o banheiro, enfim. E esse era um motivo de briga, porque parece que a Amanda era mais relaxada, que ela não gostava de fazer as coisas, que ela deixava meio zoneado, não respeitava o schedule, isso incomodava bastante a Meredith. As pessoas descreveram a Amanda como uma pessoa extravagante. Tanto a Filomena, que morava com ela, quanto a Meredith e as amigas da Meredith. Assim que a Meredith começou a sair com as britânicas, ela levou a Amanda num restaurante, aí do nada começou a tocar uma música e ela começou a cantar alto no restaurante, no meio de todo mundo, ficou todo mundo olhando pra ela. A Filomena falou que não era nada bizarro, assim, mas que às vezes elas estavam conversando, aí ela levantava e começava a fazer yoga, e aí do nada as meninas estavam assistindo televisão, ela começava a tocar violão, que ela não se importava muito. Só que isso era uma coisa que incomodava a Meredith, e as amigas britânicas dela falaram que ela não sabia lidar muito bem com a situação, porque ela não queria problema. Talvez a comunicação entre as duas resolvesse ali a questão, mas que a Meredith não queria tocar nesse ponto, porque ela falava que achava um pouco desagradável, olha lá, questionar tanto a higiene da Amanda, que não dava descarga no banheiro, que não limpava a casa, que ia furando as regras da casa, nesse tipo de coisa. Uma coisa que também incomodava a Meredith é que, como a Amanda era amiga de todo mundo, ela frequentemente levava pessoas pra casa, pessoas que a Meredith não conhecia, mas que sempre tinha um amigo lá diferente pela casa delas. Assim, até aí tudo normal, culturas diferentes, é difícil mesmo, tá morando com gente que você não conhece, tá morando com gente que tem outra criação e outra bagagem que você, então o que a Meredith tava sofrendo lá com a Amanda era nada mais, nada menos do que um choque cultural. E a Amanda, eu acho que ela era, tipo, a pessoa meio sem noçãozinha assim, mas que também não ligava muito, sabe? Porque a amiga dela fala, ela não ligava pra esse tipo de coisa, porque se alguém fizesse pra ela, ela não ia ligar também, porque ela era muito desencanada. As amigas da Amanda de Seattle falam que ela era uma pessoa muito extrovertida, muito animada, que se ela cantou alto no restaurante é porque ela não ligava, porque ela não tava nem aí porque os outros pensavam, que ela não era uma pessoa consumista, que ela era meio hippie, meio da paz, felizona, que ela queria fazer amigos, não tinha tempo ruim pra ela. A amiga disse que ela era um verdadeiro espírito livre, era assim que ela se via e era essa a imagem que as amigas tinham dela. Pelos depoimentos e pesquisas a gente percebe que Perugia era uma cidade universitária e tinha bastante festa e também bastante droga envolvida. Usar maconha lá era igual tomar cerveja, assim, então as pessoas saíam pra tomar breja, fumavam, voltavam, ia pras festas, era mais ou menos essa a rotina dos estudantes na cidade. As pessoas falam que a Meredith era uma pessoa responsável, que sempre que elas iam nas festas, ela era a pessoa que falava, gente, a gente tem que ir embora, vai ter aula amanhã, vai ter prova, que ela bebia, mas não ficava bêbada igual as amigas dela, que algumas vezes as pessoas tinham visto as amigas dela passando mal e ela ajudando. Já a Amanda tinha uma fama de que consumia muita maconha, que ela fumava bastante. A Meredith tem testemunho de pessoas falando que ela fumava também, mas que não era nada comparado com a Amanda, e que ela não gostava muito, parecia mais que ela estava indo na onda das pessoas. Já nas primeiras semanas, a Amanda queria trabalhar pra juntar um dinheiro. Ela conseguiu um emprego num bar chamado Le Chic, em que o dono chamava Patrick Lumumba. Ele era um imigrante do Congo e dono desse bar que ela trabalhava, então ele era o chefe dela. O bar era novo, ele queria trazer clientes, contratou a Amanda. Ele disse que gostava dela, mas que ela batia muito papo com as pessoas, às vezes esquecia de trabalhar, mas também não tinha nada contra ela tava feliz. Algumas pessoas deram depoimento que ela tava pensando em sair do trabalho porque ele não pagava ela direito, isso aí ele negou, mas o que se sabe é que ela trabalhava lá e os dois tinham uma relação de trabalho amigável. Esse é o cenário que a gente tem essas duas intercambistas, a britânica e a americana. O tempo foi passando, a cidade tinha muitas festas, as duas estavam em todas, tanto a Meredith com as amigas britânicas dela, quanto a Amanda e qualquer amigo que ela tava andando lá na época. Mas elas sempre estavam meio perto dos vizinhos, que moravam embaixo da casa delas. Numa dessas, entra a outra figura chamada Rudy Gedge. Acho muito importante a gente entender a história do Rudy também, porque todos os documentários que eu vejo estão falando da Amanda, o que aconteceu com a Amanda, o que aconteceu com o Rafael, mas ninguém fala muito do Rudy. Ele tinha 20 anos em 2007 e ele morava em Perugia desde os 5. A família dele era da Costa do Marfim, eles foram pra Itália quando o Rudy era pequenininho ainda. Só que aí o pai dele voltou pra África e deixou o Rudy com seus 16, 17 anos e ele foi adotado por uma família lá de Perugia. Ele não era estudante, mas ele sempre estava no meio dos estudantes. Tem depoimento de pessoas falando que ele não era parte do grupo de amigos lá, mas que ele sempre tava por lá, sempre envolvido, sempre nas festas, porque como tinha muito intercambista, tinha muita gente nova, o tempo todo era muito fácil você conhecer gente, ser convidado pra ir nas festas junto. Foi no meio do ano de 2007 que a família adotiva do Rudy pediu pra ele sair de casa e aí ele começou a ter que se virar. E aí ele teve que alugar um quartinho, tipo uma kitnet assim, bem pequena. Ele vivia numa situação muito mais humilde do que a maioria dos estudantes lá. E ele falou que nos
importava também porque ele gostava mais de ficar na rua, gostava mais de sair de festa, enfim. Ele fala que o esporte preferido dele era basquete, ele jogava basquete, jogou lá uma temporada de basquete, também fez uns bicos lá de jardineiro, só que aí ele ficou doente, aí não levou o atestado e acabou perdendo o emprego. Ele já tinha algumas passagens pela polícia, algumas envolvendo invasão de casa, então o Rudy era um pouco mais complicado na história. Eu não sei exatamente se o histórico de invasões de casa dele foi antes de pedirem pra ele sair de casa ou depois, mas alguns dias antes do assassinato, ele foi preso em Milão porque ele tinha invadido uma escola de enfermagem. Quando a polícia abordou ele, ele tava com uma faca. Aí ele rebateu a história, falou que uma pessoa abriu o lugar pra ele dormir porque ele não tinha onde dormir, que ele tava sozinho na estação de trem, e daí essa pessoa que ele não conhecia deixou ele dormir lá, e que aí foi tudo mal entendido, e que ele tava sem celular. Quando ele começa a entrar na vida das meninas, foi no final de setembro que ele disse que ele viu a Amanda pela primeira vez, porque ele sempre tava nas festas, ele andava com os intercambistas, ele frequentava os bares, e ele foi nesse bar Le Chic, a Amanda foi falar com ele, porque ela trabalhava lá, perguntou se ele queria alguma bebida. Aí papo vai, papo vem, ela falou que ela era de Seattle, bem o chefe dela falou que ela ficava conversando com todo mundo mesmo, ele disse que tinha um amigo de Seattle, perguntou se ela conhecia o menino, ela falou que não conhecia, vida que segue, foi a primeira vez que ele falou com ela, mas que os dois não trocaram muita ideia, assim, foi tipo um papo bem... Oi, bom, nós, tchau. Na madrugada do dia 13 de outubro pra 14, teve um escritório de advocacia que foi invadido. Levaram celular, levaram os documentos, notebook, levaram algumas coisas. E esse só é um fato importante pra gente entender depois o que acontece. E nessa mesma época, foi aniversário de um americano. E o Rudy, ele fala no depoimento dele que ele saiu com esses meninos, foram pra vários bares e beberam. E aí o americano ficou tão louco no aniversário dele que eles tiveram que levar ele pra casa dele. Depois voltaram pros bares. E numa dessas que ele voltou, ele foi lá e encontrou os italianos que moravam embaixo da casa das meninas. Esses italianos conheciam o Rudy porque eles jogavam basquete juntos, ficava todo mundo na mesma quadra. Eles começaram a bater papo. Nisso que o Rudy foi bater papo com os meninos, ele acabou perdendo dos amigos dele que estavam nessa festa de aniversário junto com ele. Nesse tempo que ele tava falando com os italianos, sai do bar a Amanda Knox, que todo mundo sabia que ela sempre tava com esses meninos porque eles eram vizinhos. Aí ele foi lá, falou que a Amanda chegou pra trocar ideia com ele, ele falou que ele tava muito louco, que ele nem lembra direito o que eles trocaram ideia. Ela pegou e falou assim, a gente já se conheceu no bar, lembra? Eu sou de Seattle, não sei o que, a gente já teve essa conversa. Aí ele, verdade. Aí eu sei que ele perdeu os amigos dele, falou, bom, tô indo pra casa então. E eles começaram todos, os italianos, o Rudy e a Amanda, seguir cada um pra sua casa. Nisso que ele falou que ele tava indo pra casa dele, os italianos falaram, a gente vai lá pra casa, vai ter um after lá em casa, tá a fim de ir? Aí ele tava louco, mas ele falou que gostava de sair com bastante gente e tal, ele pegou e falou, vamos. Chegou na casa lá dos italianos, ele disse que a Amanda subiu pra casa dela, e eles ficaram conversando sobre ela, tipo, mó bonitinha, essas coisas que o cara fala, sabe? Linda, não sei o que, pegava, comia. Ela pegou e desceu, bateu na porta, e eles falaram que ela sempre tava lá, que ela fumava bastante com ele, que ela gostava bastante de fumar. E ele falou que ela ficou lá, sentada, trocando ideia com ele. Isso, assim, coisa que você faz em after. Continuou bebendo até ficar mais louco. Falou que eles estavam fumando, que ela fumou também. E um pouco depois disso, chegou a Meredith, que ela não tava com eles na festa, ela não tava com a Amanda nem nada, mas falaram que era normal também ela chegar da festa e ir pra casa dos vizinhos. Isso aí era, tipo, entre 3 e 4 da manhã. Quando deu umas 4 da manhã, a Meredith falou que ela ia subir, que ela queria dormir, e a Amanda foi com ela. E aí que ele ficou tão louco na casa que ele foi pro banheiro, que ele tava usando o banheiro, ele apagou. Aí um dos italianos encontrou com ele, que a porta tava aberta, e falou, nossa, ele tá muito louco. Aí ele falou que ele tava muito louco mesmo pra voltar pra casa dele, perguntou se ele podia dormir no sofá, e lá ele ficou. O Rudy contou também que depois que ele foi a primeira vez pra casa dos italianos, teve um dia que ele acordou, que ele não tinha muito o que fazer, que ele ia ver o jogo de futebol, e aí ele falou, acho que eu vou na casa dos italianos. Então ele apareceu lá sem ser convidado, os italianos falaram que ninguém tinha chamado ele, mas que ele sempre tava no rolê, e enfim, deixaram ele entrar. Ele não viu nem a Meredith, nem a Amanda, mas ele viu a roommate delas, que era a Laura, descer, dar 5 euros pra um dos meninos e comprar um negócio pra ela fumar. Aí ele não falou se era maconha, o que era, mas que ele viu isso acontecer, que a única menina que ele não tinha conhecido era a Filomena. O próprio Rudy fala que depois disso, ele não viu mais a Amanda. As únicas 2 vezes que ele viu ela foram essas 2 vezes. Conversou com ela no bar, depois conversou com ela na casa dos italianos e depois via ela pela cidade. Mas que a Meredith, ele via sempre, porque eles frequentavam os mesmos bares. A Meredith tinha um bar preferido dela, que chamava Merlin, e que ela sempre tava com as amigas britânicas dela lá. E ele também tinha bastante amigo britânico. Teve até uma partida de rugby que foi África do Sul contra a Inglaterra, e parece que a Inglaterra perdeu, e ele viu ela lá, deu tchau pra ela, e nada demais. A Meredith começou a se envolver com um dos vizinhos, o Giacomo Silenzi.
Acho que é esse nome, gente. Pelos depoimentos, falaram que foi no dia 20 de outubro que a Meredith, de fato, se envolveu. Na tradução tá escrito que ela se envolveu romanticamente com o Giacomo. Que antes eles eram amigos, que ela sempre tava lá, que eles tinham conversas íntimas, mas ninguém sabia o que tava acontecendo. E daí, nessa festa, tava todo mundo numa balada. Inclusive, a Amanda tava na balada também. Eles viram a Meredith ficando com ele. Depois foi todo mundo pra casa dos italianos também. A Amanda tava na balada, mas ela não foi no after. E depois, no after, o Rudy tava lá também. 25 de outubro, a Amanda e a Meredith foram num show juntas. E foi nesse show que a Amanda conheceu a outra pessoa envolvida nessa história, chamada Rafael Solecito. Eu tô falando com sotaque americano. Rafael Solecito. Ela falou que olhou pra ele, se interessou, porque ela gostava bastante de Harry Potter e ele tinha uma semelhança com Harry Potter. Ele falou que ele era muito tímido, então ele viu aquela menina mal bonita olhando pra ele e ele ficou tipo, não tá olhando pra mim não. Mas que os dois começaram a trocar ideia, acabaram ficando. Ela falou que já na mesma noite foi pra casa dele, os dois ficaram e ela ficou desde o show até o Halloween direto na casa dele. Foi amor à primeira vista, é isso, vamos casar, enfim, tudo certo. Dia 29 de outubro, o dono daquele escritório que tinha sido roubado no meio de outubro, ele disse que ele tava lá no escritório e de repente ele escutou uma das pessoas lá que ele trabalhava na frente do prédio do escritório conversando com outro cara e que esse cara tava lá com roupa de basquete e ele chegou e falou que ele tava com os pertences que tinham sido roubados no escritório e que esses pertences ele tinha comprado em Milão, não era ele que tinha roubado, mas que ele tinha comprado, só que ele percebeu que eram desses caras, ele tinha rastreado os caras, sei lá qual foi a desculpa lá. Ele falou, eu não tô entendendo nada que você tá falando, eu só quero meus pertences de volta. E aí não ficou claro se ele conseguiu os pertences de volta, se ele pagou pro cara, ele só falou que ele teve essa conversa com uma pessoa no dia 29 de outubro. Na noite de 31 de outubro, a gente tem todas essas pessoas envolvidas no Halloween. Amanda, parece que ela se maquiou de gatinho e ela falou pro Rafael que ela queria sair, ir pra festa e tal, e o Rafael falou que ele tinha muito trabalho, que ele não queria sair, que ele tava de boas e ele precisava ficar naquela noite na casa, que ele ia encontrar com ela depois. Então ela foi sair com os amigos X da... A Amanda tinha mandado mensagem pra Meredith perguntando se elas iam fazer alguma coisa e a Meredith respondeu que ela já tinha planos e que ela ia pra uma festa, mas que no caso ela não podia convidar a Amanda, e aí ela confessou pras amigas dela que ela tava meio mal, porque elas estavam tentando fazer o relacionamento dar certo. A Amanda não ligou, foi fazer o rolê dela, e a Meredith saiu com as britânicas, foi pra essa outra festa. O Rudy falou que ele saiu com as espanholas que moravam em cima do quarto lá que ele alugava, ficaram numa festa, numa casa dos espanhóis que eram amigos deles, até umas 2 da manhã parece, e aí eles foram pra uma balada conhecida lá de Perugia chamada Domus. As britânicas foram passando de bar em bar, e acabaram indo pra essa balada que chama Domus também. Nos depoimentos das britânicas, elas falam que a balada tava lotada, que elas estavam com um grupo de amigas, que uma das amigas da Meredith tava com um cara, e ela ficou com o cara lá a noite toda, que a Meredith tava também trocando ideia com outro cara, mas que ninguém viu ela beijando o cara nem nada, mas ela sempre tava com esse cara. Tinha um DJ que tava atrás do bar, que tava olhando bastante pra Meredith, ficou jogando gelo nela pra chamar a atenção dela, e a britânica falou, eu acho que ele gosta de você e tal, e ficou nisso. O Rudy conta que quando ele chegou lá, ele já tava bem louco, ele não lembra direito com quem que ele falou, quem que ele viu, mas que a Meredith viu ele, e ele viu que ela tava vestida de vampira, e ele foi lá e fez uma piada pra ela, falando, você vai me morder e tirar todo o meu sangue porque você perdeu no rugby, e aí falou que os dois conversaram, e que ele roubou um beijo dela, e eles combinaram que no dia seguinte eram pra eles se encontrarem. Não tem nada no depoimento da amiga, da Meredith, nem do cara que tava com a amiga, nem das outras amigas de que isso aconteceu, mas eles falaram que a festa tava muito lotada, que tava todo mundo muito louco, então se aconteceu ou não, pode ter acontecido, ninguém viu, ninguém sabe. Durante a noite de Halloween, a Amanda saiu com outros amigos dela, o Rafael ficou em casa, porque ele tinha que trabalhar. Quando deu 1h45 da manhã por aí, a Amanda encontrou o Rafael e eles foram pra casa. Enquanto isso, pelo depoimento do Rudy, eles foram pra balada 2 horas da manhã, que as britânicas também estavam lá, entre 2 e 4, que ele não viu que horas que elas foram embora, porque ele não tinha visto mais elas, mas que ele ficou até a festa fechar às 5, 6 horas da manhã. Era 1 de novembro, 9h30 da manhã, quando a Filomena com o namorado dela estavam se arrumando pra sair, a Amanda tava com o Rafael lá na cozinha fazendo o café da manhã, e ela disse pra Filomena que a Meredith ainda tava dormindo. A Amanda ajudou o namorado da Filomena a embrulhar um presente lá, e eles ficaram lá meia hora trocando ideia, e aí a Filomena com o namorado dela saíram. A Amanda ficou na casa durante a manhã toda, até as 4 horas da tarde. Umas 3h30 da tarde, a Meredith mandou mensagem pra amiga dela, porque elas iam se encontrar, e ela tava atrasada pra esse encontro. A amiga falou que ela chegou e reclamou que a Amanda tinha ficado o dia inteiro lá na cozinha, com o namorado dela. Entre 4 e 5 da tarde é o tempo que a Amanda saiu, e eles foram pra casa do Rafael. E aí tem testemunha que falou que passou na casa do Rafael naquela tarde entre 5h45 e 6 horas, e eles conversaram, viram a Amanda lá, enfim. Nesse meio tempo, eles falaram que eles
eles viram um filme. Quando foi 6h27, pela atividade do computador do Rafael, eles colocaram um filme pra assistir. Esse filme tinha cerca de 125 minutos. Pelo depoimento do Rudy, ele disse que ele dormiu no dia seguinte, acordou meio tarde, tava lá na ressaca, enfim, aquela coisa que a gente já sabe. Que ele lembrou que ele tinha marcado o encontro com a Meredith, só que tava muito cedo ainda, então ele se arrumou. Ia ter uma balada nessa noite, então ele disse que quando ele saiu de casa, ele já foi pronto pra sair pra balada. Ele disse que umas 7 e pouco, 7h30, ele passou na casa da Amanda e da Meredith, não tinha ninguém lá. Aí ele desceu na casa dos italianos, também não tinha ninguém lá. Inclusive era feriado na cidade lá, por isso que todos os italianos tinham saído. A Filomena tinha ido viajar, a Laura não tava em casa, os 4 do apartamento de baixo estavam também viajando. Então ele disse que ele foi pra casa deles, não viu ninguém lá. E tem imagem do Rudy 10:08 andando lá no estacionamento que tinha perto da casa das meninas. E daí ele foi lá pelas 8 pra casa de um amigo dele que chamava Alex, ficou um tempo lá na casa do Alex e aí ele saiu da casa do Alex. As amigas da Meredith falam que elas estavam na casa de uma delas assistindo filme, que elas saíram pra jantar. Ficaram todas juntas. Lá pelas 8h30, 9h, elas resolveram que elas iam embora. E a Meredith e uma outra amiga chamada Sophie saíram da casa de uma amiga, subiram pra casa da Sophie e a Meredith ainda tinha um caminho de menos de 10 minutos pra chegar na casa dela. Elas disseram que a Meredith não tava no celular com ninguém, que ela não tava marcando nada com ninguém. E que elas acreditam que se ela fosse fazer alguma coisa, tipo sair ou encontrar alguém, alguma coisa, que ela teria dito, porque elas eram amigas, tinham essa liberdade, que a única pessoa que ela tava envolvida era o Giacomo. E as amigas falaram que foi a última vez que elas tiveram notícias delas. Inclusive, essa Sophie foi a última pessoa que viu ela com vida, do grupo de amigos dela. Aí, gente, vai vendo a cagada. 8h18, o Patrick, que era o chefe da Amanda, mandou uma mensagem pra ela falando que ela não precisava trabalhar naquela noite, porque o bar tava meio vazio, tinha sido Halloween um dia antes, que tava todo mundo cansado e que não precisava dela lá, não. Ela tava assistindo o filme, ela viu a mensagem um tempo depois. 8h20, tem imagens do Rudy andando pra um lado pro outro, da direita pra esquerda, da esquerda pra direita, igual uma barata tonta lá, perto da casa das meninas ainda. Quando dá 8h35, a Amanda responde o Patrick, o chefe dela. Ela respondeu assim pra ele: "Ah, claro. Sure. Te vejo mais tarde. Boa noite." 8h40, a testemunha que falou que viu a Amanda e o Rafael lá na casa voltou pra casa dele, porque ela tinha precisado de carona e voltou. E ela disse que ela já não ia mais precisar da carona. A Amanda convidou essa pessoa pra entrar, ela falou que não precisava, que ela já tava indo embora, e ela disse que a Amanda tava normal lá, com a roupa que ela tava quando ela tinha ido embora, que não tinha nada demais acontecendo lá. 8h42, o pai do Rafael liga pra ele, eles conversam no telefone por 2, 3 minutos. 8h45 é o tempo que falaram que a Meredith tava saindo da casa da amiga dela, junto com a outra amiga dela, a Sophie. A Sophie disse que chegou na casa dela às 8h55 e que a Meredith continuou o caminho dela. 9h01, a Meredith aparece nas filmagens da casa, passando lá pelo estacionamento também. 9h10, aparece uma atividade humana no computador do Rafael, que no caso é quando daria o horário mais ou menos do filme que eles estavam assistindo até acabar. O último detalhe do caso é que 9h26, no computador do Rafael, alguém colocou Naruto pra assistir. Ele ficou por 20 e poucos minutos lá e do computador dele é isso que se sabe. Entre 9h10 até as 10 é quando a polícia acha que aconteceu a morte da Meredith, o assassinato da Meredith, e o Rudy conta que ele estava na casa junto com ela, só que ele não matou ela. Ele diz no primeiro momento que ele estava lá perto da casa, que ele estava esperando ela chegar. Quando ela chegou, ela viu ele lá e falou: "E aí, o que você tá fazendo aqui?" E aí ele falou: "Ah, lembra, a gente marcou o encontro, não sei o que e tal." E eles ficaram batendo papo assim do lado de fora, e ela abriu a porta e convidou ele pra entrar. Os dois estavam conversando, falando da vida e tal, e ela percebeu que algum dinheiro tinha sumido do quarto dela. E que ela ficou muito brava, que ela ficou acusando a Amanda, que a Amanda que tinha pegado o dinheiro, e que ela tinha certeza e tal. E ele falou que ela tava muito brava, e ele tava tentando acalmar ela, falando: "Não, mas calma, às vezes, sei lá, às vezes não foi ela, às vezes pode ter sido um roubo, às vezes caiu e você não viu." E ela falou que não, que ela tinha certeza que a Amanda que tinha pegado, que chamou ela de drogada, que tinha certeza que ela tinha pegado pra usar drogas. E chegou aí no quarto da Amanda, abriu a gaveta e não achou o dinheiro. Ele tentou acalmar ela, fez alguma piada e os dois começaram a rir. Ah, ele também disse que antes de chegar na casa dela, ele tinha parado pra comer um kebab. Que quando chegou na casa dela, ele tava com sede, perguntou pra ela se podia abrir a geladeira. Ela falou que era pra ele se sentir em casa, que ele pegou um negócio lá pra ele beber, que não era bebida alcoólica. Ele também tava achando os copos, aí ele bebeu da boca da garrafa lá o negócio, esperando que ela não fosse ver, mas que ela tava muito puta lá no quarto dela, reclamando da vida, enfim. Diz também que os dois estavam na cozinha ali, tipo no lounge, acho que era a sala de estar ali, e que os dois começaram a conversar e que eles se beijaram, e ele falou que um foi meio tirando a roupa do outro, mas que eles não tiraram a roupa completamente. Ele disse pra um amigo dele, numa conversa de Skype, que eles não fizeram nada, porque ele não tinha camisinha nem ela, mas que rolou uma parada lá de mãos e oral e não sei o que. Aí ele continua a história falando que, como eles não iam fazer nada, eles pararam, ficaram trocando ideia. Só que ele precisava muito ir no banheiro, que ele tava passando mal por causa do kebab. Então ele foi pro banheiro, não trancou a porta, ele tava lá. Ele disse que lá, pelas 9h30, ele escutou o grito dela. E agora a gente vai detalhar tudo isso.